capítulo 2, dos versículos 6 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Os irmãos sabem a história. O povo de Deus, Deus dá uma missão para Abraão, ser bênção a todos os confins da terra, abençoar as famílias da terra, e depois vem Abraão, Isaque e Jacó, o povo vai para o Egito por causa da fome, e ali se torna escravo. E depois de 400 anos, eles saem do Egito, mas o Egito não sai do coração deles. Num prazo de 3 meses, eles experimentam cerca de 20 milagres, dos mais extraordinários. Mas não adianta milagre se não tem o conhecimento de Deus. Era faltar alguma coisa, aquele povo se revoltava, abandonava Deus, servia a deuses estranhos. Milagres sem uma consciência de Deus pode ser algo que prejudica ao invés de abençoar. E aquele povo, então, sai do Egito e caminha 40 anos naquela terra. E naqueles 40 anos, o Moisés não teve coragem de circuncidar uma pessoa. Naqueles 40 anos, há uma tentativa de trabalho, há uma tentativa de cuidado. Jetro diz para Moisés: Moisés, você é doido tentando cuidar de todo mundo? Divide em grupos de 10, de 100, de 1000, cuida de alguns para que outros cuidem de outros. Mas o trabalho não vai muito bem. O fato é que Moisés, em tese, consegue preparar somente Josué, e quando Josué, então, vai colocar o povo na terra, o Josué, o primeiro ato dele, qual que é? No meio de inimigos, no meio de todo um povo ali que poderia destruí-lo, mas por um conhecimento e uma confiança em Deus, ele circuncida todos os homens, e eles fazem uma aliança. Cortaram o prepúcio dos homens, o que significa que eles iam ficar 2, 3, 4 dias com dores, sem poder guerrear, sem poder lutar, sem poder pegar espada, sem poder fazer nada. Mas do Senhor é a guerra, é o Senhor quem cuida, não é o poder do homem. E aí diz que no dia que eles circuncidaram, o Senhor tirou a vergonha do Egito de sobre eles. A vergonha da escravidão, a vergonha do desprezo, da humilhação, daquela pecha que ficava sobre eles, de escravizados, de povo que não tinha poder, que não tinha valor. Quando eles formam uma família, circuncidados, aliança, comprometimento, gente, Deus tira a vergonha de sobre eles. Porque a igreja é povo de Deus.
Igreja é família. Igreja não é prédio, igreja não é denominação, igreja não é poder financeiro, igreja não é poder de membros, igreja não é poder político. Igreja é poder de Deus através de gente amando e servindo e cuidando uns dos outros como família de Deus, batizada no Espírito, tendo Jesus como modelo e vivendo para a glória de Deus. E quando ele circuncida, Deus tira o opróbrio e eles entram na terra. Só que aí o que acontece? Josué morre. E junto com Josué morre toda a geração dele. Alguns autores entendem que 25 anos somente, foi suficiente para toda aquela geração se perder. Perder de tal forma que eles provocaram o Senhor a ira. Eles pecaram a ponto de provocar ira no coração de Deus, que os libertou, que os abençoou, que os tirou da escravidão, que fez milagres, que abriu o mar, que por 40 anos desceu pão do céu, por 40 anos a roupa não envelheceu nem a chinela nos pés. Um Deus que cuidou, que a Bíblia diz que levou eles nos braços, como um pai carrega um filho. E esse povo abandona a Deus, não conheceu a Deus. A geração de Josué não conseguiu fazer discípulos, a geração de Josué não conseguiu discipular uma pessoa sequer. Uma pessoa sequer. E bastou 25 anos para a nação entrar numa desgraça. E a palavra é exatamente essa, irmãos. Servir aos Baalins e Astarotes, deuses da sensualidade, da fertilidade, de divindades da guerra. Uma geração que servia aquilo que dava sensoriedade, prazer imediato, quebra de relações por causa de prazer, poder econômico e em troca de família, poder de sensorial. Quando a Bíblia fala que o não toques naquilo, não pegue aquilo outro, as regras não têm valor nenhum contra a sensualidade, as pessoas acham imediatamente que é sexualidade. Não é sexualidade, é o sensorial, quando a nossa vida passa somente por aquilo que a gente toca, aquilo que a gente percebe, pelas sensações, pelos sentidos, e não gente que caminha pela fé, gente que caminha em aliança, gente que caminha em compromisso, gente que ama a Deus, gente que resiste à tentação, gente que busca a Deus, independente das circunstâncias, situações e até mesmo sensações. Nós não vivemos a partir de sensações, nós não vivemos a partir do que vemos, nós não vivemos a partir do que tocamos, nós vivemos a partir da realidade de um Deus invisível, mais real. Um Deus que ama, um Deus que é bom, um Deus que se entregou, um Deus que se deu, um Deus que deu o Espírito Santo, um Deus que mandou o seu Filho Jesus, um Deus que cravou o seu Filho na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós não vivemos a partir da realidade, mas essa geração só via a realidade. Deuses palpáveis, tangíveis, tocáveis, a ponto de, às vezes, pegar os seus filhos e jogarem na mão de divindades que, quentes como uma brasa, eram assados na fornalha, enquanto eles batiam tambores para a divindade, para não ouvir o grito das crianças. E foi só 25 anos para perder toda uma geração. Sabe qual a consequência disso? Ficaram 300 anos vivendo como uma gangorra. Uma nação que precisaria se reconstituir, ou se constituir juridicamente, economicamente, politicamente, teologicamente, tinha todo um aparato para crescer. Um Deus que tinha dado leis da saúde, leis da agronomia, leis da engenharia civil, leis morais, leis civis. Deus tinha dado um conjunto de arcabouço para aquela nação ser uma referência para todos os povos da terra sobre como é viver com Deus e para Deus. Mas aquela geração se perdeu.
e ficou 300 anos numa gangorra com aproximadamente 20 juízes. Eu rapidamente vou mostrar 3 juízes para vocês. Nesse exemplo negativo, infelizmente, os 3 maiores juízes. O Gideão é o primeiro deles. O que acontece? É chamado por Deus, se você vê lá em Juízes capítulo 6, chamado pelo Senhor, o anjo do Senhor aparece para ele, a ponto dele ter profundo temor. Ele levanta um altar para Deus, ele faz uma oferta e adora o Senhor, ele obedece ao Senhor e derruba um altar de Baal. O pessoal persegue ele faz uma gozação do pessoal: se Baal é Deus, então deixa que ele resolva comigo. O que vocês estão brigando por ele? Ele faz experiência com Deus e é atingido. Deus, se o Senhor está me chamando mesmo, que eu vou pôr uma lã aqui no chão, e eu quero acordar e não tem sereno nenhum na lã, e tem sereno por volta. No outro dia ele acorda, a lã está seca e tudo serenado por volta. Ele fala: Deus, não é suficiente, vamos fazer o contrário. Agora que haja só a lã molhada e por fora tudo seco. Ele acorda no outro dia. Está entendendo? Ele teve experiência com Deus. Ele viu o anjo do Senhor, ele viu o milagre de Deus, ele viu a graça de Deus se manifestando sobre ele. E ele, de uma guerra, quando ele sai com 32 mil homens, Deus fala: não faz isso não, é muita gente. Para que você não ache que é o poder do seu braço que faz as coisas, manda 99% embora. Ficou só 300 pessoas, 1%. E com 1% de pessoas, ele venceu 120 mil dos medianitas. Precisava experiência maior do que essa, irmãos? E aí ele leva a terra a ficar 40 anos em paz. Mas esse mesmo homem, quando disseram para ele: você tem que ser o nosso rei, ele falou: não vou ser rei não. Mas aí ele pôs o nome no filho dele, sabe como? Abimeleque. Abi, filho, Meleque, rei. Eu não sou rei, mas o meu filho chama filho de rei. E aí esse homem que experimentou de Deus, fez um ídolo, uma capa de bronze, e Israel se perverteu adorando aquela capa, foi dissimulado, incoerente, orgulhoso, não aceitou ser rei, mas colocou o nome do seu filho, não preparou a próxima geração, não preparou nem mesmo um filho. E aí um dos filhos dele se rebelou, e sabe o que ele fez? Matou os seus 70 irmãos. Um dos filhos dele matou os seus 70 irmãos. O que será que esse filho viu nesses pais? Ontem eu comprei uma capa para pôr na minha moto por causa da poeira. Lavei a moto junto com o Ento, Isaías, fui lá, comprei uma capa e pus na moto. Hoje eu estou lá à tarde, quando eu olho, o Anthony está com a bicicletinha dele lá na sala, pegando sacolinha de plástico e pondo na bicicleta dele. É impressionante o poder que a gente tem de influenciar. Positivamente e negativamente. Deus deu um poder para nós de influenciar, de abençoar, que a gente não tem noção. Quando eu vejo o Anthony, às vezes chamando, como aconteceu com Isaías, e chorando: papai, o que vai acontecer depois que eu morrer? Como que é isso? Como que é esse negócio? E eu converso com ele, oro com ele, eu vou para a cama chorando. Eu falo: meu Deus, e aquelas crianças que não têm um pai para desabafar? Que dor é essa? Que mundo é esse? Você sabe, meu irmão, que nós temos 500 mil crianças por ano no Brasil que não terão o nome do seu pai na identidade? E a metade delas não terão a figura de um pai por perto. Quando eu vejo as crianças vindo abraçar o pastor Jesus, pastor Josué, como eu vejo com o pastor Marlúcio, eu falo: isso ainda é misericórdia de Deus, que nós podemos ser os pais desses 100 pais. Não só podemos, nós temos que ser. Nós temos que abraçar essa geração. Porque se nós não abraçarmos, alguém vai abraçar. E de repente pode ser, não ser a melhor referência. E aí você tem esse exemplo muito negativo de Gideão. Se não bastasse Gideão, eu vou andar mais rápido, o Jefté. Jefté, o pai dele teve vários
filhos e acabou tendo ele com uma prostituta. E ele foge. E ele foge, naturalmente, ele acaba arrumando um exército com ele, dos revoltados. E o Jefté, de repente, Israel de novo, né? O Gideão liberta Israel, mas fica por um tempo que eles vivem. Não há permanência, não há continuidade, não há sequência, não há discipulado. E aí eles, em apuro, falam: Jefté, salva-nos. O Jefté, humildemente, falou: tá bom, vocês me expulsaram, me baniram, etc., mas eu vou salvá-los. Juntou o exército dele, veio e salvou e livrou Israel. Só que antes dele ir para a guerra, porque ele não conhecia o Senhor, porque ele era filho de uma prostituta, e porque ele acabou pegando no ambiente ali da prostituição a essência do discipulado para ele. Qual que é o ambiente da prostituição? É da troca, da barganha, não há amor, não há aliança, não há comprometimento, há custo-benefício. E ele, como pega essa filosofia, o que ele fala? Deus, eu estou indo para a guerra, e se eu vencer, a primeira pessoa que eu encontrar quando eu voltar, eu vou matar para o Senhor. Aí você fala: como assim? Onde que Deus pediu o sacrifício humano? E aí ele vai, vence a guerra, a hora que ele volta, quem que ele encontra? A única filha dele. Olha que tragédia, irmãos. Olha que tragédia a ausência do discipulado. E aí ele volta, e como ele era homem, ele teve que matar a própria filha. Matar a própria filha. E aí nós temos um último exemplo de um grande juiz também, o Sansão. O Sansão, consagrado a Deus desde o ventre materno, estava grávida a mãe dele, ele já fora consagrado. Pais temente a Deus, muito temente a Deus, abençoado por Deus, está lá no capítulo 13, 24, 25. Um homem tão forte que matou um leão, e às vezes a gente acha que isso é tranquilo. Estava na África do Sul com os quenianos, e quando eles viram a tribo Maasai, os quenianos viram a tribo Maasai, eles falaram: olha, olha, herói, herói, herói. Aí ficou todo mundo assim: como assim herói? Ele falou assim: essa tribo, eles matam leões. Está vendo? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E aí, mata um leão, um homem que venceu batalhas, venceu várias vezes, centenas de filisteus sozinho, sozinho. Um homem que viu água surgir do nada por obra de Deus, feriu milhares de homens. Mas um homem que se fizesse assim, ó, imagina aquele cabelão, aqueles músculos todos, fizesse assim, ó, teria uma escolinha de profetas, com 100, 200 meninos. Mas esse homem era obstinado de coração. Esse homem seguia o seu próprio coração, não dava ouvido aos pais, cedia a pressões e desonrava o Senhor, perdeu a sua mulher por causa disso, coabitou com a prostituta, brinca com a vida, sendo seduzido por Dalila. O Senhor se retira dele e ele morre num templo pagão, adorando, o povo adorando divindades, e ele perde a sua vida ali. E quando ele morre, de novo, Israel volta à opressão. A gente não tem ideia do que é ausência de discipulado, do que é ausência de cuidado. A gente não tem ideia do que é uma geração idólatra que corre atrás do bem-estar, da vida boa, que corre atrás daquilo que é sensorial, tátil, perceptível, somente do estético, somente daquilo que dá resultados tangíveis, palpáveis, em uma geração que não tem aliança, comprometimento, firmeza, uma vida enraizada em Deus e no amor profundo pelos irmãos. E aí eles ficam 300 anos nessa gangorra, mais para baixo do que para cima, como diz o texto, espoliado. Imagina o que é ver seu filho levado como escravo, imagina o que é ver a sua mulher ser abusada por soldados, imagina o que é você querer amolar uma ferramenta e não ter lugar onde amolar e ter que ir para o território do inimigo e pagar para amolar uma enxada, uma foice. É assim que viveu Israel, o povo amado de Deus, o povo escolhido por Deus
para ser bênção e referência para as famílias da terra. Mas eles não discipularam. Graças a Deus, porque nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Porque aí você vê exatamente o contrário. Não tinha poder, não tinha dinheiro, era sustentado por mulheres, naquela época, sustentado por mulheres. Numa época que mulher era mandada fora de casa se queimasse o arroz. Não escreveu um livro, não assentou um tijolo, não começou uma escola dominical, não começou uma denominação, não formou uma escola, não viajou para nenhum lugar mais de 150 quilômetros. E esse homem, o que ele fez? Cuidou de 12 homens. Os estudiosos da Bíblia dizem que ele deve ter gastado 60% do seu tempo com os 12. Uma leitura desatenta do Novo Testamento, parece que ele estava o tempo todo com a multidão. Mas os estudiosos dizem que ele gastou pelo menos 50% a 60% com os 12. Sem escrever um livro, sem fazer uma viagem, sem fazer uma propaganda. Quando um general de Napoleão, conversando com os soldados, falando assim, o Napoleão falando assim, olha para Jesus, olha o exemplo de Jesus. Aí o general falou assim, mas o senhor nem cristão é, nem gosta do cristianismo, o que foi? Ele falou assim, rapaz, você precisa de pelo menos ver a realidade. Alexandre, César, Augusto, os imperadores, todos eles conquistaram milhares de pessoas. Mas na base do que eles conquistaram milhares de pessoas? Na base da força, do poder, da espada. Esse Jesus de Nazaré conquistou milhões de pessoas na base do amor. Na base do amor, milhões de pessoas ainda daria a vida por ele hoje. E na visão do Napoleão, ele continua governando do túmulo. E a gente sabe que ele não governa do túmulo, ele governa sentado no trono de glória e poder, reinando sobre o seu povo e atraindo pessoas através do amor. O amor que cuida, amor que abençoa, amor que ouve, amor que se compadece, amor que anda junto, amor que ajuda o outro a crescer. E os discípulos aprenderam isso. 12 homens, homens que a gente não escolheria. Eu pegaria o jovem rico e falaria assim, você vai ser presbítero da minha igreja e líder do conselho. Pensa bem, o cara chega para você, obedece todos os mandamentos, ou minha mãe, ou meu pai, está tudo certo, beleza. Fala, rapaz, vem cá, vamos ordenar você na próxima semana. Jesus não se iludia com as aparências. Mas pega um Pedro desembestado, tem mais disse Pedro na Bíblia do que a soma da fala dos discípulos todos. Pega um João e o irmão dele, que é chamado filho do trovão, que andava com espada, que quando vão encontrar os samaritanos, falam, Senhor, vão descer fogo do céu, fazer churrasco de samaritano. Jesus, para, você não sabe de espírito que a gente é. 12 homens iletrados, simples, comuns. O que ele faz? Ele cuida desses homens, ele anda com esses homens, ele investe a vida nesses homens. E depois, a hora que você vai ver, Índia, África, Império Romano, Espanha, passa 40, 50 anos, um povo que não tinha carro, não tinha avião, meio de transporte marítimo, talvez muito lento, e de repente esses homens estão como uma semente que lança, e como um grão de milho, uma semente de milho, que vai dar cerca de 700 a 800 grãos de milho, um único grão de milho, uma semente que cai na terra. E esses homens estão se multiplicando, discipulando, e eu quero terminar mostrando para você o que um desses discípulos, cerca de 40 ou 50 anos depois, abra aí comigo 1 João, cerca de 50, 40 ou 50 anos depois, bem diferente de Josué, que com 25 anos todos se perderam. Depois de 40 ou 50 anos, João está escrevendo, e olha o que ele ensina para mim e para você, fazendo discípulos. 1 João 2, de 12 a 14.
Esse homem que andou com Jesus, esse homem que, na sua simplicidade ali, mas porque chegou a reclinar a cabeça no peito de Jesus. Depois ele escreve o seu evangelho, um dos mais profundos. Ele pastoreia Éfeso, ele cuida da mãe de Jesus, Maria, ele escreve a carta do Apocalipse, ele escreve as cartas de João, a metade de Atos fala dele, uma influência poderosa no mundo. Olha o que ele escreve sobre a nossa vivência de igreja. 1 João 2,12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. João, o apóstolo do amor, que você não vê falar de milagres dele, que você não vê falar muita coisa dele, mas esse discípulo, que só nessa carta aqui, com cerca de 5 capítulos, mais de 24 vezes ele traz o verbo permanecer, habitar em, estar em, aliança, continuidade, manutenção da aliança, relação profunda com Deus e com os irmãos. É o homem que diz que você diz que ama a Deus e não ama o irmão, tem alguma coisa errada com a sua vida. É o homem que fala de tudo isso e vai dizer, na nossa comunidade, na nossa estrutura, a gente tem pelo menos 3 níveis de maturidade. 3 níveis de maturidade. Aqui, a maioria dos pensadores, e eu concordo com eles, está falando que não é idade biológica, não é idade cronológica, aqui é maturidade espiritual. Ele diz que tem os filhinhos. Quem são os filhinhos? As 2 vezes que se refere a eles, diz 2 coisas sobre eles. A primeira, os seus pecados estão perdoados. Quem que é o filhinho? É aquele que conheceu Jesus. E a coisa mais gloriosa de quando a gente encontra Jesus, o que é? Os meus pecados foram perdoados. Você encontra Jesus, parece que sai 2.000 quilos das costas. Não é assim? Não é essa a experiência que você teve? A coisa mais preciosa do mundo. A gente ganha identidade. A gente ganha uma nova natureza. E a gente encontra o nosso propósito na vida. E ele diz mais uma coisa, vocês conhecem o Pai. Agora nós temos Pai. Agora não interessa tanto o nosso DNA terreno, porque nós temos um DNA divino. Nós somos filhos amados de Deus. A nossa identidade não se altera, não muda. Filhos amados de Deus. João está falando assim, tem um nível de pessoas na igreja que são os filhinhos, que eles têm estabilidade, que eles têm dúvida, que eles têm dores. Eles ainda não têm um conhecimento profundo. Eles ainda não sabem muito vencer as lutas, as dores. Eles ainda têm dúvidas. Às vezes eles querem chutar o balde no momento da crise. O maligno é estratégico. E o maligno, sempre quando a gente peca, ao invés de ele falar do seu pecado, ele fala da sua identidade. Ele pergunta, será que você é filho de Deus mesmo? Ele vai na identidade, o filhinho oscila. O filhinho ainda é novo, e é isso mesmo, está tudo certo, sem crise. Criança é criança, não tem problema o Ento ter comportamento de uma criança de 7 anos. O problema é eu ter um comportamento de um menino de 18 anos. E é de filhinhos, vocês conhecem o Pai, e os pecados estão perdoados. Está dentro da família. Não interessa, você acabou de converter agora, ou você está com 80 anos de conversão. São todos filhos. Qual que é o nosso maior status, irmãos? Qual que é o nosso maior status? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí ele diz, e de fato o somos.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Imagina você chegar lá na cadeia, no presídio, e o cara que estuprou, matou, roubou, etc. Você chega lá e falar: rapaz, sua conta está paga, está zerada. O Evangelho é loucura, porque o Evangelho é isso. Deus já pagou pelos pecados. Agora só tem duas opções: ou você submete ou rejeita, não tem outro caminho. Ele morreu, é a propiciação pelos nossos pecados, e não só nossos, mas pelo do mundo inteiro. Ele pagou pelos nossos pecados. Filhinhos, você tem pai, e seus pecados estão zerados. Aí ele diz que tem um outro nível de pessoas, aquelas pessoas que já tiveram uma certa maturidade, o jovem. Ele fala: jovens, eu vos escrevi porque a palavra de Deus permanece em vós. Depois ele diz: jovens, eu vos escrevi porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O que é o jovem? O jovem é aquele que já tem uma certa substância, já tem um certo conhecimento, já tem um certo enraizamento, já tem uma certa profundidade em Deus, e agora ele já não abala tanto. Por quê? Porque agora ele tem firmeza na palavra. Agora a palavra de Deus, Bíblia, a palavra de Deus, Cristo encarnado, já está fazendo parte da estrutura dele. Ele já tem uma certa maturidade, ele já pode ajudar outros, ele já pode acompanhar, ele já tem um conhecimento, ele já tem experiências de vencer o pecado e vencer o maligno, ele já tem ganhado maturidade, e ele tem vencido o maligno, porque agora ele está sustentado e firmado na palavra de Deus. A grande pergunta é essa, sempre vai ser: quem nós vamos ouvir? Platão? William Borne? Quem que nós vamos ver? O Freud? Quem que vai ditar a nossa mente? Quem que vai alimentar a nossa mente? Essas pessoas podem ter coisas boas para nos ensinar? Pode e tem. Mas quem que é o fundamento, a base, a solidez da sua vida? O jovem já entendeu, é a palavra de Deus. Deus tem uma palavra e há de cumpri-la. E nem um i ou um tio dessa palavra cairá por terra até que tudo se cumpra. E aí nós andamos no Espírito, mas nós temos o norte da palavra para nós. O jovem. Mas ele diz que tem um terceiro nível de maturidade, que são os pais. Quem são os pais? Ele vai repetir duas frases. Pais, eu vos escrevi, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. O que ele está querendo dizer para mim e para você? Que os pais são aqueles que têm um conhecimento profundo de Deus. Conhece aquele que existe desde um princípio, aquele que tem um conhecimento sólido, desde o princípio, desde o início, mas também aquele que é o princípio de todas as coisas. Porque nós fomos gerados nesse Pai. A substância que me formou e te formou é o amor de Deus. Você foi gerado pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Você consegue entender isso? Você pegou o seu DNA lá, o que vai achar lá escrito no seu DNA em última análise? Gerado pelo amor do Pai. Tem vida eterna, não passará pela morte, mas reinará eternamente com o Senhor. Gerado pelo amor de Deus, uma nova natureza. Eu já devo ter falado isso aqui, mas não tem problema repetir. Você pega o urubu lá, o mais sujo que tiver, dá um banho, limpa o bichinho, passa o batom, põe um piercing nele, passa o esmalte na unha, põe um perfuminho no sobaco, limpa, deixa o bichinho zerado. Compra um chouriço argentino dessa grossura, põe ali, beleza, e põe um cachorro de 5 dias morto aqui do lado. Onde o urubu vai a hora que você soltar ele? Por quê? É a natureza dele. Por isso que não combina eu e você ficar correndo atrás do pecado. Nós temos uma nova natureza. Nós somos gerados pelo amor do Pai. É por isso que quando você não perdoa, você fica ruim. Por isso que quando não ama, você fica ruim. Às vezes você fala assim: minha vida está um peso, eu preciso de mais. Não, se está um peso é que você não está descarregando.
Deus gerou amor, abençoou, deu graça, misericórdia, abençoou, te amou, te serviu, todo dia te alimenta, e você não entrega, não distribui, a vida vai ficando um peso. Quer ver a vida fluir? Entrega, distribui. Eu recebi do Senhor o que também entreguei. Isso aqui não é rito passeia, isso aqui é um estilo de vida. Tudo que nós ganhamos do Pai, nós entregamos para o irmão. De preferência de maneira intencional. De preferência 3 ou 4. Você pode conversar com multidão, você pode amar o mundo inteiro. Mas você deveria ter 3, 4, 5 pessoas que estão sobre a sua visão, que você sabe que você está cuidando delas, ajudando, que elas confiem em você, você confia nelas, e você está apoiando elas para crescer, para caminhar com Deus. Paz. Paulo diz aos irmãos de Corinto, sabe qual que é a crise dessa igreja de Corinto? É que ainda que vocês tivessem 1000 preceptores, 1000 instrutores, 1000 mestres e doutores, vocês têm poucos pais. Poucos pais. O que é uma igreja viva, uma igreja forte, irmãos? É uma igreja que tem paz. Gente que tem estatura. Gente que é igual o bombeiro. Imagina sua casa pegando fogo. Aí você chama o bombeiro chega lá. O que eu faço? Onde que eu vou? Por onde eu começo? Você fala, não, vai embora. Não é assim? Seu filho lá está com crise, o irmão da igreja está com crise, chega para você, você coça a cabeça e fala, não, filho, calma, calma, pai, estabilidade, firmeza, sabe, conhece a vida, conhece o pai, conhece o maligno, sabe da sua estratégia, tem postura, firmeza, calma, filho, calma, calma, vamos conversar, vamos orar, tem postura, paz, uma igreja precisa de paz. Quanto mais paz essa igreja tiver, mais saúde haverá, mais alegria, mais estabilidade, mais firmeza, mais coerência, mais família, mais relação, mais vida de Deus. E como tem paz, gera filhos. É o testemunho na empresa, é o testemunho na escola, é o testemunho, é a referência, é o olhar para o pai. Eu quero ir para essa igreja, eu quero participar dessa comunidade, eu quero viver com esse povo, eu quero ganhar um sentido na minha vida. Eu vejo um brilho, uma alegria. E aí o filho chega, e aí o filho percebe, o pecado foi perdoado, você tem pai, batizado, entrou na família. Muitos acham que recebeu o diploma. Não, você está no pré-primário, agora é que vai começar a coisa. Nas nossas igrejas presbiterianas, às vezes acontece isso, o cara batiza e fala assim, acabou, agora está pronto. Não, meu filho, está só começando. É o início do início da jornada. E aí essa criança cresce, se torna jovem e se torna pai. Qual o seu nível de maturidade no pai? Você consegue identificar onde você está? Nós somos chamados para ser discípulo de Cristo e fazer discípulo para Cristo, não para nós, não para a nossa denominação, para Cristo Jesus, Senhor. Você consegue olhar para você e ver que nível que você está? Não tem problema ser criança. É normal da criança, do filhinho ser filhinho. Não tem problema ser jovem. É normal da juventude ser jovem. E é muito bom se tornar pai. A questão é, nós não podemos ficar a vida inteira como filhinhos. E muito menos a vida inteira como jovens. Nós precisamos chegar à maturidade de pais. Gente, que já não interessa se o louvor foi maravilhoso ou não foi, porque não é sobre louvor, é sobre o irmão. Gente, não interessa mais se elogiaram, se viram, se não viram, porque o que interessa é o filho estar bem. Eu lembro, quando eu chegava na igreja, por causa do discipulado, eu não via o Sr. Joaquim. Olhava na igreja, não via o Sr. Joaquim. Na segunda-feira, Sr. Joaquim, tudo bem? Olha que doido. Olha, percebe que conexão? Você passa a cuidar de pessoas. Qual que é a maior glória de um pai? Comer ou ver os filhos alimentados? Amém, irmãos? Eu vou encerrar contando uma historinha muito interessante para você. Em 1809, nasceu na Escócia Robert Reid Calley. Escócia presbiteriano, nasceu num lar presbiteriano, cresceu, queria ser missionário, foi fazer farmácia,
depois foi fazer medicina, acabou afastando do Senhor na faculdade, e fez, ainda assim, muito caridoso, tal, começou a atender, já tinha o seu meio de locomoção, tinha casa, tinha tudo, e ele foi atender uma senhorinha, já como médico, e uma senhorinha muito pobre, muito já de idade, e muito doente. E ele, quando foi atender a senhorinha, ele falou: Deus é muito bom, doutor. Ele falou assim: mas como assim bom, você nessa lasqueira aí? Ele falou assim: Deus é bom, pega um pedacinho de pão lá para comer. E o fato é que aquela mulher falando de Deus, esse homem se quebranta, esse homem se volta para Deus e vai, faz um pouco de teologia, e ele queria ser missionário na China, e ele casa com Margaret. Margaret tinha problema de saúde, a missão não gostou dele casar sem comunicar com ele, não mandou ele para a China. Por causa da saúde da esposa, ele foi para a Ilha da Madeira, em Portugal, chegou lá em 1836, chegando na Ilha da Madeira, ele implanta uma farmácia, ele implanta um hospital com 12 leitos, ele começa a educar pessoas, e ele começa uma igreja. E ele começa a trabalhar, e diz que ele tinha um carisma, uma graça tão boa, que ele ia para a praia. Quando ele chegava na praia, quando olhava, tinha 50, 100, 200 pessoas ao redor dele, igual a multidão seguindo Jesus. E ele começa a educar as pessoas, e ele tinha um método, filhinhos, jovens, pais, que quem sabia um pouco mais, ensinavam o que sabia um pouco menos. Para você ter ideia, em 1844, o Brasil não tinha educado 1% das suas crianças. Não tinha dado conta de educar 2.300 crianças, o Brasil inteiro. Esse homem, passados 5 anos, ele tinha educado 2.500 madeirenses. Com 6 anos de trabalho na ilha, o pessoal começou a ser educado, começou a questionar os comerciantes. Os médicos da ilha que ganhavam dinheiro começaram a achar ruim porque ele estava atendendo. A igreja oficial não gostou do esquema, tacaram ele na cadeia, 6 meses da cadeia. Saiu da cadeia, continuou discipulando, cuidando, ensinando. A perseguição foi tão grande que eles queimaram o hospital, queimaram a casa dele com a livraria, os manuais, tudo. Para não morrer, ele se fingiu de doente, de mulher, vestiu de mulher, puseram ele numa rede, zarparam com ele para o porto. Ele fugiu para a Irlanda. 2.000 madeirenses teve que fugir da ilha para não ser morto. Você imagina o que é isso? 2.000 pessoas. Esses irmãos madeirenses fugiram e vieram para as ilhas de Trinidad e Tobago. Calley foi para a região do Líbano, Turquia, e ia atendendo como médico missionário. Pegava sua maletinha, remédio, atendendo, evangelizando, discipulando, e de repente ele cria uma igreja para judeus e árabes juntos. Estou falando de 1850. A esposa dele morre, ele casa com Sarah Punton Calley, que foi a mulher que fez o inário, o primeiro inário do Brasil. Vocês devem ver os nomes dela aí nos hinos dos nossos inários. Casa, e aí ele ouve que o pessoal das ilhas de Trinidad e Tobago não se adaptam, está tendo dificuldades. Ele vem, então, para os Estados Unidos, vai para Nova York, conversa com a junta de missões, como que a gente pode receber esse pessoal. Ele vai para Illinois, e lá ele faz contato e traz os madeirenses para Illinois. Eles fundam uma cidade e fundam de cara 2 igrejas nos Estados Unidos da América. E ele, quanto ali, as igrejas fundadas, o pessoal crescendo, sendo recebido, prosperando, ele lê sobre o Brasil. 1855, ele lê um missionário metodista escrevendo sobre o Brasil, e falou: já sei português, vem para o Brasil já com mais de 50 anos de idade. E você sabe que o Brasil, até 1889, até a República, o Brasil, quem não era católico, não podia casar, batizar e nem morrer. Simples assim. Você não tinha um registro de batismo, não tinha um cemitério e não tinha a bênção do casamento. Imagina que coisa boa. É por isso que você tem o cemitério dos protestantes até hoje, lá no Rio, em São Paulo e etc. Ele vem e ele se torna amigo do Dom Pedro. E ele estuda hebraico com Dom Pedro. Ele leva o Dom Pedro para os Estados Unidos. Dom Pedro assiste uma palestra do famoso pregador D.L. Moody. Ele viaja para Jerusalém com Dom Pedro.
E ele trabalha, e ele foi um dos grandes homens para a abertura da liberdade religiosa no Brasil. Ele começa uma escola ainda em 1856, e na escola dele assistia aulas e participavam negros, afrodescendentes. E você sabe que a libertação da escravatura foi acontecer só 30 anos depois, 1888. E ele vai trabalhando, e ele traz o James Funston, pai, em 1879, o James Funston, filho, nasce, que depois vai fundar um hospital evangélico aqui em Anápolis, mas o fato é que ele volta em 1888 para a Escócia, e diz que ele continua discipulando pessoas e mandando cartas, pastoreando a igreja no Líbano, pastoreando a igreja nos Estados Unidos, pastoreando a igreja no Brasil, a igreja congregacional, porque ele não queria no Brasil uma igreja denominacional, ele queria que houvesse a igreja evangélica brasileira. E aí ele vai discipulando e cuidando dessas pessoas por carta, cuida da sociedade bíblica na Escócia, cuida da sociedade médica na Escócia, e continua até a sua morte, ajudando a fundar uma das primeiras sociedades missionárias do Brasil, Help for Brasil. É amigo do Hudson Taylor, que era apoiado por Moody, e os juntos formam a Help para o Brasil, para vir ajudar para o Brasil. E esse homem, então, a hora que você vai ver o que ele fez, ele estava discipulando gente em pelo menos 3 ou 4 continentes. Tive o privilégio de visitar uma igreja lá em uma universidade em Illinois, e na cidade vizinha tinha pelo menos 4 igrejas ainda plantadas e atuando, fruto dos madeirenses que saíram da Ilha da Madeira, foram para Trinidad e Tobago e foram cuidados pelo Robert Calley, lá nos Estados Unidos. A grande questão da vida, meus irmãos, é que legado que nós vamos deixar. Todos nós sabemos, e os médicos mais, que no final da vida as pessoas nunca agarram no colarinho do médico falando assim, pelo amor de Deus, deixa eu ver o meu carro. Pelo amor de Deus, eu queria visitar o banco mais uma vez para ver minha conta bancária. Mas todos eles, é comum o dado. Doutor, queria ver meu pai, queria pedir perdão para minha mãe. Doutor, queria ver meu irmão, queria falar com meu amigo. Quantas pessoas nós vamos ter cuidados quando o Senhor nos chamar? Quantos filhos nós vamos entregar ao Pai, mais parecidos com Jesus? Nós vamos ser uma igreja que é como uma família que cuida, que abençoa, que pega na mão e discipula? Ou nós vamos ser uma igreja de somente reuniões, somente eventos? Ou, de fato, um povo que ama, que cuida, onde tem muitos pais? E é diferente de Josué, sua descendência ou geração, pessoas que formam aqueles que vão abençoar o mundo. Talvez essa é uma das coisas que a gente precisa pensar no discipulado. Precisamos pensar, é muito bom e temos que viver discipulado. Mas também, se não tomarmos cuidado, vamos fazer discípulos para a igreja. E não discípulos para abençoar o mundo. E Deus nos chama para fazer gente que vai transformar a terra com o chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aquilo que é do Senhor, que o Senhor sela no nosso coração. Dá-nos a graça de olhar para o irmão, Senhor. Dá-nos a graça de olhar para o irmão. Não nos deixe perder nas atividades, Senhor. Muito menos no ativismo. Tem misericórdia, Deus, da nossa geração, da minha vida. Não nos deixe nos perder no acúmulo de trabalho, de atividades, e já não ter tempo para o irmão. Já não ter tempo discipulado, para participar de um grupo pequeno, para visitar um irmão que sofre. Mas o mesmo chamado que o Senhor deu para Pedro, que ele possa ecoar nos nossos ouvidos. Pedro, tu me amas. O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas.
Pedro, tu me amas? E o Pedro novamente respondeu, o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor novamente disse, então cuida das minhas ovelhas. Insistentemente o Senhor diz, Pedro, tu me amas? E o Pedro, quebrantado como nós, dizemos, Senhor, o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece tudo. E o Senhor continua a dizer para todos nós, então cuida das minhas ovelhas. Dá-nos a graça, Deus, de cuidar de algumas pessoas. Dá-nos essa graça. Para de fato vivermos como família, em aliança, sermos uma bênção, sermos pais para aqueles que já não têm pais, sermos apoio para aqueles que perderam, sermos direção para aqueles que se sentem perdidos, sermos Jesus para aqueles que se sentem aflitos. Tenha misericórdia de nós e dá-nos essa graça em Teu nome para a Tua glória. Amém, Deus. Deus abençoe, irmãos. Parabéns mais uma vez. Uma salva de palmas para vocês, né? Que Deus abençoe. Muito bom. Glória a Deus. Obrigado.